O maior estímulo para cometer faltas é a esperança na impunidade. É assim, meu querido, que a gente começa a nossa próxima aula do módulo de Filosofia Política. Roda a vinheta! Mora na filosofia, morou Maria, morou Maria. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um dos autores mais importantes da República Romana, período aí de transição entre o período clássico e a Idade Média, que é Marco Túlio Cícero. Cícero é um pensador justnaturalista, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. O justnaturalismo é aquela ideia de que a sociedade ela decorre da natureza humana. O ser humano já nasce um animal social. Sendo assim, e aqui é importante logo no início a gente frisar, o Cícero é profundamente influenciado pela teoria aristotélica. Então, ele vai seguir aí Aristóteles em uma crítica ferrenha à ideia política de Platão. Tá? Se o Platão coloca uma república baseada naquele conceito de separar as pessoas através aí das suas almas, através das suas capacidades inatas, para o Cícero, diante da lei, todos nós somos iguais. E esse deve ser o fundamento da República Romana. E o Cícero ele vai procurar focar a filosofia nas questões práticas. Então, menos metafísica e mais política, menos epistemologia e mais ética, tá certo? É importante dizer também que a lei natural, para o Cícero, é como que um princípio evidente da natureza humana. Ou seja, ao estudar a natureza humana, nós encontramos dentro dela certos princípios, entre eles sobreviver, a procriação e aqui no nosso caso da aula de política, o ser social, estão todos esses princípios dentro já da natureza humana. Portanto, o Estado, a organização social, ela é uma consequência da natureza humana. A estrutura de governo é fruto da própria natureza social do homem, tá certo? E aqui o Cícero vai fundamentar o seu pensamento político em três princípios. O princípio da legalidade, ou seja, as leis. Por isso que eu até comecei com aquela frase para dizer, né, que a importância das leis no pensamento do Cícero. Segundo ponto, o bem comum, e aqui ele vai estar puxando essa ideia do Aristóteles. E o terceiro ponto, a igualdade entre os cidadãos. Os cidadãos, segundo o pensamento do Marco Túlio Cícero, eles são iguais perante a lei. Então, o Cícero vai deixar bem claro que essa igualdade ela está ligada na noção de direitos. Inclusive a república, no pensamento do Cícero, é uma associação de direitos. Já que nós não podemos nos igualar, por exemplo, pelas nossas necessidades, porque eu tenho algumas necessidades que você não tem, nós não podemos nos igualar, por exemplo, pela nossa capacidade cognitiva. Alguns de nós vão ter uma capacidade de conhecer maior, isso, claro, eu estou falando na perspectiva do Cícero. Alguns vão ter uma capacidade de conhecer maior, outras menor. Hoje, por exemplo, a gente poderia falar da teoria das inteligências, né? Mas deixa isso para outro ponto. E como nós também não podemos nos igualar na nossa riqueza, porque é impossível igualar na sociedade diante aí da riqueza, né? Eu não consigo, mesmo que eu partilhasse a fortuna de todos, ainda assim haveria quem controlasse a fortuna. Então, eu preciso ter um prisma, um ponto de partida para a igualdade. E qual é esse ponto de vista? Os direitos. E onde estão os direitos? Os direitos estão na lei, tá certo? Guarda bem isso, a importância da lei. Lembra que um dos tripés da sociedade ocidental é o direito romano. Então é óbvio que no pensamento do Cícero vai sair muito forte essa ideia de iuris, né, de direito, beleza? Bom, o Cícero ele vai discordar
e aí agora a gente vai entrar no tema das formas de governo, daquela ideia do Aristóteles de que a monarquia é o principal regime de governo, é o regime de governo mais justo. Por quê? Porque, segundo ele, uma pessoa que se corrompa já é suficiente para derrubar o regime de governo todo, ou pelo menos a justiça desse regime. Ou seja, se o rei se corromper, a monarquia deixa de ser justa e passa a ser uma tirania. Portanto, o Cícero vai propor uma outra forma de governo e que vai ser aí importantíssimo no pensamento da República Romana, né? Lembrando que a história de Roma tem alguns períodos, né? Então ela vai ter o período forte aí da República, que é o período onde o Cícero está inserido, né? O Cícero que ocupou diversos cargos da estrutura de poder romana. Quem quiser pesquisar mais, deixa uma mensagem aí nos comentários que eu posso passar alguns links de estudo sobre a perspectiva do poder na Roma Antiga, né? E aí, 10 anos depois da morte de Cícero, começa o período do Império, né? E aí o Império já com Júlio César e tudo mais, vão ter períodos bons, períodos ruins, mas deixa isso pra lá, esse não é o tema da aula. Quem quiser pesquisar isso à parte, depois deixa nos comentários, ou pede pra mim aí pela página no Facebook. Bom, se o governo da monarquia não é o governo mais justo, na opinião do Cícero, qual vai ser o governo justo? O Cícero vai propor um sistema de governo que é uma mistura dos 3 governos justos aristotélicos. Vamos recapitular. A politeia, né, que o Cícero vai chamar também de democracia. Então democracia para o Cícero vai ser tanto a boa quanto a democracia corrompida. Lembrando que essa aula está totalmente ligada à aula de Aristóteles. Se você não estiver entendendo, volta para a aula de Aristóteles, beleza? Vai ter a aristocracia e vai ter a monarquia. O Cícero vai propor uma estrutura de governo que seja uma mistura desses 3. Então, como que vai funcionar esse governo? Você vai ter um governo monárquico, ou seja, uma estrutura onde alguém tem o poder de executar. Olha que interessante, já está florescendo um princípio da ideia aqui no Cícero, lá no período clássico, no finalzinho do período clássico, estamos falando do século I antes de Cristo, já está florescendo aqui o que vai desembocar depois, lá na Revolução Francesa, da história dos poderes, da separação dos poderes. Veja que no Cícero a gente já encontra um princípio dessas ideias. Então você vai ter o cônsul e os cargos executivos, tá? Que são cargos aí que uma pessoa vai ocupar, e essa pessoa, e aqui há uma complexidade dos cargos, mais uma vez eu não vou entrar nelas, mas você tem na figura principal do cônsul aquele que vai governar. Inclusive é interessante porque na República Romana há 2 cônsules, né? E um tem poder de veto sobre a decisão do outro. Então é preciso que os 2 consigam encontrar um eixo comum para poder governar. A aristocracia, o que seria o governo aristocrático, o governo daquelas pessoas mais preparadas, no sentido de pessoas honradas, pessoas educadas, de boas famílias, o Cícero vai encontrar isso na República Romana no Senado. O que é o Senado? O Senado na República Romana é composto por membros das famílias fundadoras de Roma, tá? E das famílias principais historicamente de Roma. E, por fim, a politeia, a democracia, ela vai ser encontrada nas assembleias legislativas. E olha que interessante, é a Assembleia Legislativa, ou seja, a própria composição aí da população democrática é que vai eleger quem vai ser o cônsul. Então no Cícero a gente vai encontrar uma 4ª forma de governo em comparação com as 3 aristotélicas, que é um misto das formas de governo propostas pelo Estagirita, pelo Aristóteles, ok? Bom, o Cícero também é muito conhecido por sua teoria da guerra justa. Essa teoria da guerra justa, ela vai permear o mundo, se não até hoje, pelo menos até a Revolução Francesa, tá? O que é essa teoria da guerra justa? Ela está tentando fundamentar situações em que é justo fazer guerra.
E aí ele vai dar alguns princípios, tá, da guerra justa. Primeiro, a guerra justa é a guerra de defesa. É a guerra para se defender. Segundo caso, é a guerra que você percebe um prejuízo que você vai sofrer como país, como Estado, e você vai avisar esse país, esse outro governante, esse príncipe, que ele está fazendo uma injustiça com você, e se ele não se arrepender e parar de fazer isso, você vai lá e faz guerra. E o que é mais importante, a guerra justa nunca é uma guerra pela ira. Nunca é uma guerra motivada por sentimentos, mas é sempre uma guerra racional. Então perceba, claro que essa teoria depois vai sofrer muitas críticas, mas ele é muito conhecido por isso. Você não pode ouvir falar do Cícero e deixar de ouvir falar aí da teoria da guerra justa, ok? Para finalizar, só uma frase do Cícero aqui, ele vai dizer assim: a única desculpa para ir à guerra é para que vivamos em paz. E um dos princípios da cidadania deve ser o amor à paz. Nem que para isso eu preciso fazer guerra. Claro que aqui a gente vai encontrar um paradoxo, que a gente pode fazer muitas reflexões, né? Você pode aí pensar bastante sobre isso, mas perceba que nesse paradoxo o Cícero está privilegiando a paz e não a guerra, ok? O amor é a paz e não a guerra. Não é um sadismo, né? A gente até passou por isso alguns tempos atrás, pessoas nas redes sociais desejando a guerra. Quem deseja a guerra não sabe o que a guerra é, né? Quem estuda um pouco sobre o que é a guerra, vê um pouco da realidade, essa pessoa quer que a guerra passe longe, tá certo? E por fim, o Cícero também percebe que é preciso que haja, e isso aqui talvez haja alguma influência do Platão, apesar de o Cícero ser muito conhecido por ser influenciado pelo Aristóteles e ser um crítico do Platão, talvez esse ponto da educação aqui pode ter algum fundamento platônico, algum comentador que cita isso. É a educação na formação dos cidadãos e de suas qualidades fundamentais. O cidadão precisa ser educado, tá? E aí tem 3 pontos que o Cícero percebe que é necessário educar. Primeiro, educar para a disciplina. Não há república sem disciplina no pensamento romano e principalmente no pensamento do Cícero. Qualquer filme que você assistir, por exemplo, Gladiador, ou qualquer mesmo seriado Roma que você encontra aí pela internet, você sempre vai encontrar uma marca no cidadão romano que é a disciplina. Segundo, os costumes morais. Então é preciso que os cidadãos sejam educados a partir dos costumes morais. E terceiro, educados a partir da lei. Beleza? Isso aqui é um pouquinho da teoria do Cícero, eu espero que tenha ficado claro. Ele é um autor bastante interessante e nem tanto conhecido no meio aí da filosofia, né? Ele acaba passando um pouco despercebido, a não ser que você vai estudar realmente o pensamento político. Então eu achei importantíssimo deixar pelo menos algumas palavras sobre esse autor. Beleza, gente? Qualquer dúvida, estamos aí. Eu sempre esqueço de falar no começo. Curte a aula, compartilha, manda para os seus amigos aí, manda no grupo de sala e etc. E fica na paz, vamos nós. Um abração. Mora na filosofia.